quem conhece judô e assiste Shuai Jiao pela primeira vez, costuma associar o Shuai Jiao com uma espécie de judô chinês, o que está longe de ser verdade. E claro, as pessoas ficam curiosas, querem saber qual que é a diferença entre essas duas modalidades. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sanda Expert, primeiro curso online focado não em te ensinar a lutar o Sanda, mas te ensinar a vencer no Sanda. E nesse vídeo aqui eu vou falar para você qual que é a verdadeira diferença entre o Shuai Jiao e o Judô. Primeiro porque quem é praticante de arte marcial chinesa, e inclusive quem é praticante de Sanda, quer saber essa diferença. Shuai Jiao é uma modalidade que faz diferença, é um diferencial no Sanda. Quem treina um pouco de Shuai Jiao vai se dar muito melhor no Sanda por conta das quedas. Mas também porque é muito importante você saber entender, eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo o quanto é importante você entender a fundo a sua própria modalidade. Isso vai fazer com que você não só seja capaz de entender melhor a diferença dela para outras modalidades, mas também com que você tenha melhores resultados, com que você consiga lutar melhor, porque você entende realmente qual que é a característica da sua modalidade e aí você treina de acordo com isso, tendo sempre isso em mente. Bom, quando as pessoas olham para duas modalidades parecidas, na hora de diferenciar, a primeira coisa que elas olham é aquilo que dá para identificar visualmente. Então, olha só, o judô é uma modalidade que você usa lá o uniforme, o judogi, né, que tem a manga comprida até os punhos, se luta descalço em uma área quadrada. E o Shuai Jiao, diferente do judô, o Jiaoyi, né, o uniforme do Shuai Jiao, ele tem os coletes de manga curta. Também se usa tênis e a área onde se luta o Shuai Jiao é um círculo, assim como no wrestling, luta greco-romana. Então essa é a primeira diferença que as pessoas conseguem perceber. Só que isso não é o suficiente, não é o uniforme, não é o equipamento que vai determinar qual que é a característica da modalidade, embora isso influencie sim. Então não é pelo uniforme, não é por informações visuais, assim, pelo ambiente, pelo equipamento, essas coisas que você vê, que você determina a diferença entre duas modalidades. Então quem quer saber um pouquinho mais a fundo vai olhar para as regras, né? Vai querer saber o que vale em um, o que não vale, o que vale, o que não vale em um e no outro, mas também não são as regras. Tem algumas diferenças, a gente vê que no judô tem a luta de chão, que é uma coisa que não tem no Shuai Jiao, e também no Shuai Jiao, uma coisa mais difícil de ver, mas se alguém fala para você, você já consegue perceber, você pode agarrar o adversário abaixo da linha da cintura, coisa que hoje em dia no judô não pode. Muito tempo atrás lá no judô era permitido, hoje já não é mais. Então tem essas diferenças de regra que as pessoas olham também. Mas não é a regra, não são os equipamentos, o uniforme, o espaço e nem a regra que determinam a diferença da modalidade. Isso, de novo, interfere sim, influencia sim, mas não é. Porque a regra muda, o uniforme muda. Por exemplo, o judô, lá no passado, se lutava só de... o judogi era só branco, não tinha azul. E com o tempo, até pelo fato de ser uma modalidade olímpica, acabou mudando isso e aí passou a ter um uniforme branco e um uniforme azul, um para cada atleta, cada um lutando de uma cor. Mas não era assim no passado. As regras mudam também. Inclusive teve uma mudança de regra no judô recente que interfere, que influencia em como se luta o judô, que eu vou falar mais pra frente. Mas então a regra muda. A regra está sempre mudando, tem sempre alguma coisa que deixa de valer, outra que passa a valer e não valia antes. Então tem sempre essas mudanças. Mas apesar de as regras não serem exatamente a diferença entre as duas modalidades, você precisa entender um pouquinho delas se você quiser entender qual que é a verdadeira diferença entre Shuai Jiao e Judô. Então o Judô é uma luta que acontece em 4 minutos direto, em que o objetivo é você conseguir o Ippon, o golpe perfeito, o golpe que acaba a luta. E aí você consegue de várias formas. A primeira delas é derrubando o adversário com as costas inteiras no chão. Você também consegue o Ippon se você imobilizar o adversário por 25 segundos. Você também consegue, se o adversário... Você consegue por desistência do adversário, no caso de você aplicar uma chave ou um estrangulamento nele, ele acaba desistindo. E tem ainda mais uma forma, que é você conseguindo 2 vazari. Vazari é quando você derruba o atleta com metade das costas no chão ou quando você imobiliza ele por 10 segundos. Já o Shuai Jiao é uma modalidade
em que você luta 2 rounds de 2 minutos, com 30 segundos de intervalo entre eles. Dependendo da organização, podem ser 60 segundos. Mas no Shuai-Jiao você não tem o Ippon, você não tem Ippon no Shuai-Jiao, não tem o golpe perfeito, aquela técnica que só ela acaba a luta. A pontuação do Shuai-Jiao, você tem técnicas de 3 pontos, que é quando você derruba o adversário e você fica em pé. Talvez isso possa ser considerado o golpe perfeito do Shuai-Jiao. Aí você tem também as técnicas de 2 pontos, que são as técnicas de sacrifício, ou quando você derruba o seu adversário, mas você cai no chão também. E ainda tem a pontuação de 1 ponto, que é quando você desequilibra e coloca uma mão no chão, coloca um joelho no chão, ou quando falha uma técnica de sacrifício. Então isso muda completamente a forma de lutar o judô e o Shuai-Jiao, porque os atletas têm problemas diferentes para se preocupar. Um atleta de judô não tem que se preocupar em colocar a mão no chão ou colocar o joelho no chão, que isso não é ponto, não dá ponto para o adversário. Então o atleta pode derrubar de joelho, o atleta pode cair, colocar a mão no chão, colocar o joelho no chão, não tem problema, contanto que ele não caia com metade das costas no chão ou com as costas inteiras, ou numa posição desvantajosa que facilita para o adversário aplicar uma torção, né, uma chave, estrangulamento, ou que facilite para o adversário na luta de chão. Se você não cair desse jeito no judô, tá tudo bem. Já no Shuai-Jiao não, caiu é ponto. E o que vai diferenciar é que tipo de queda, o jeito que você caiu, que vai valer qual quantidade de pontos. Então o atleta de Shuai-Jiao não tem essa preocupação de ter que cair, de não poder cair com as costas no chão e ter que derrubar o adversário com as costas inteiras no chão, que o atleta de judô tem. Então isso interfere completamente na maneira de pensar dos atletas, na maneira de atacar e de se defender e na dinâmica da luta em geral. Então, por causa dessa regra, no judô até pouco tempo atrás, era possível ganhar sem aplicar uma única técnica, sem acertar uma única técnica, ganhando só por advertência. E aí, como o atleta tem um risco de perder por uma única técnica, a luta do judô, na luta do judô os atletas acabavam arriscando menos, se expondo menos, e muitas vezes ficando na defensiva e provocando falta para o atleta levar uma advertência e o atleta ganhar a luta só por causa das advertências. Então isso dá ao judô uma característica menos movimentada, menos dinâmica, mais parada em relação ao Shuai-Jiao, que você tem que pontuar, você tem que terminar a luta com a maior quantidade de pontos. Então os atletas têm que arriscar, têm que atacar. Não adianta, se você está perdendo, você tentar uma oportunidade de aplicar uma única técnica que vai ganhar a luta, porque isso não vai acontecer. Então quem está perdendo tem que atacar, quem está atacando vai se aproveitar do erro do adversário. E isso faz com que a luta do Shuai-Jiao seja mais movimentada, mais ofensiva e mais rápida do que o judô, geralmente. Então geralmente é isso que acontece, o Shuai-Jiao vai ser uma modalidade mais rápida e mais movimentada. E por causa dessa característica do judô, para que a luta se torne mais ofensiva, teve até uma mudança de regra que passou a valer no Grand Slam de Paris, que foi no começo de 2020. E nessa regra, o atleta não pode mais ganhar a luta por advertência. Ele precisa aplicar uma técnica, ele precisa pontuar, ele precisa aplicar um vazar, ele precisa tentar fazer um ippon, porque se ele não pontuar, mesmo que o adversário tenha mais advertências, ele não vai vencer a luta. Diferente do Shuai-Jiao, que na verdade no judô, na prorrogação, né, tanto o Shuai-Jiao quanto o judô, se empatar, vai ter uma prorrogação com um ponto de ouro. No judô, as advertências vão contar, vão desempatar na hora da prorrogação, só na hora da prorrogação. Já no Shuai-Jiao só vai ter um terceiro round se todos os critérios de desempate, incluindo as advertências, forem iguais. Então, para que o judô se tornasse uma modalidade mais ofensiva, entrou essa regra que agora, no tempo normal, a advertência não define o resultado da luta. E isso já surtiu efeito. Você pode assistir as lutas lá do Grand Slam e vai ver que são lutas os atletas são mais agressivos, mais ofensivos em relação a lutas
anteriores a 2020, se você olhar nas Olimpíadas, por exemplo. Então essa que é a verdadeira diferença entre Shuai Jiao e Judô. A diferença não está no uniforme, não está nas regras, nas técnicas que valem, mas sim na dinâmica de luta que surge da combinação de tudo isso. É o jeito que os atletas pensam, é a forma que eles têm de atacar, de defender, as estratégias que eles criam, que dá a cara, que dá a característica, que dá a cara de cada uma das modalidades. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado clara a diferença entre essas duas modalidades. E para você que é atleta de Sandá, se você quiser conhecer o Sandá Expert, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode assistir uma palestra em que eu falo sobre o que eu descobri estudando o Campeonato Mundial de Wushu. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.